Bora lá, terceiro ano. Então, nós estamos na apostila de Enem por habilidades, página 38 ainda, competência 1, habilidade 2, princípio de contagem, né? Esse exercício 4, ele é muito legalzinho, porque ele divide aqui a minha análise combinatória, né, minha contagem, em duas partes. Olha que interessante que ele é, né? Vamos começar a entendê-lo aqui, ó. Uma biblioteca possui livros brasileiros e portugueses. Então, eu vou escrever aqui, ó. Livros brasileiros e portugueses. Ok. O gênero, eu tenho ficção brasileira, ficção portuguesa, romance brasileiro, romance português e suspense. Ok. Organizados por gênero e nacionalidade em 6 estantes. 6 estantes, o que é óbvio, né? Tem 3 gêneros brasileiros e 3 gêneros portugueses. Então, são 6 estantes. Em cada estante tem um gênero e uma nacionalidade. Uma estante ao lado da outra, de tal forma que cada estante corresponde a um único gênero e uma única nacionalidade. Perfeito. Interpretação até aqui, tranquilamente. Ao perceber a insatisfação dos consumidores, um funcionário dessa biblioteca decidiu reorganizar a posição dessas estantes, de modo que as estantes que possuem livros brasileiros sejam adjacentes. Então, estantes com livros brasileiros sejam adjacentes, assim como as que possuem livros portugueses. Adjacentes em matemática, vocês já estão cansados de saber, né? Adjacente significa ser vizinho, né? Fazer fronteira, estar ao lado um do outro ali, né? Vem da geometria nossa lá. De quantas formas distintas esse funcionário poderá realizar essa reorganização? Bom, então os livros as estantes precisam estar uma ao lado da outra. Vamos começar aqui, ó. Tenho a primeira estante minha aqui, a segunda estante e a terceira estante. Nesses aqui, eu vou colocar os brasileiros, as estantes com livros brasileiros. E vou fazer uma formação básica aqui. Vou colocar os livros de ficção aqui, de romance no meio e de suspense. Qual o critério que eu usei aqui? Nenhum, apenas coloquei aleatoriamente, ok? Além dessas 3 estantes, eu tenho outras 3 estantes. Volta que eu peguei a caneta errada. Caneta azul. E outras 3 estantes. Essas outras 3 estantes aqui estão os livros portugueses. E eu vou colocar aqui aleatoriamente também os de ficção, romance e suspense. Ok? Uma estante ao lado da outra. Bom, esse conectivo E aqui, ó, é o princípio multiplicativo, né? É a multiplicação dos conjuntos, sempre que aparece um E aqui, né? Lá da teoria dos conjuntos, nós já vimos também um conceito também básico de combinatória, que esse conectivo E, conectando 2 eventos, né? Evento dos livros brasileiros e o evento e o conjunto, né? Dos livros portugueses, esse E aqui é multiplicação, ok? Bom, vamos lá. Agora, eu coloquei esses livros aqui nas estantes de forma aleatória. Eu tenho a permutação também, né? Porque eu poderia ter começado com romance, aqui ficção e ali suspense, né? Eu tenho, então, a permuta entre essas estantes aí, né? Quem que vem primeiro, quem que está em segundo e tal. Bom, então, quantos elementos estão permutando? Permuta sem repetição, né? 3 fatorial. Ok? 3 elementos, 3 fatorial. Esse I aqui trata-se de uma multiplicação, vou pôr o pontinho. E as 3 estantes de livros portugueses também vão permutar 3 fatorial.
Permutação simples, né? Sem repetição. Ok, beleza. Ali já me dá uma resposta. Porém, gente, eu posso ter uma segunda situação aqui, que eu vou chamar de ou. Ou, usar um conectivo ou. Por quê? Veja, eu coloquei os livros brasileiros aqui primeiro, né? Imagina, as 3 estantes brasileiras, depois as 3 estantes portuguesas. Eu posso inverter isso, né? Eu posso começar aqui com as 3 estantes portuguesas e depois as 3 estantes brasileiras. O resultado é o mesmo, né? O resultado aqui é o mesmo. Então, esse 3 fatorial vezes 3 fatorial, eu vou somar, porque aqui eu vou colocar também, ó, ficção, romance, suspense. Ficção, romance, suspense. 3 fatorial e 3 fatorial fazendo a permuta. Esse conectivo ou aqui conecta os dois eventos e se o E era multiplicação, aqui é uma adição. Bom, concluindo isso aqui, 3 fatorial é 6, 6 vezes 6, mais 6 vezes 6 dos 3 fatorial do lado de lá, depois do O, né? Então, nada mais é do que 36 mais 36, que é igual a 72 combinações. Então, há 72 maneiras diferentes de organizar essas estantes, ok? Essa segunda situação que eu criei aqui, você nem precisaria montar. Eu só montei para você poder visualizar, tá bom? Para tentar ficar um pouquinho mais didático. Porém, você já sabe que se eu comecei aqui com as estantes brasileiras e depois as portuguesas, é só você fazer vezes 2, porque você tem ali invertendo, né? Começando com as estantes portuguesas e depois as brasileiras. Portanto, 72 combinações, a minha alternativa é E de elefante.